de barro e capim. Eu não entendo nada. E a Luísa sabe, gente. O professor começou a gravar aqui, inglês. a gente começar a nossa aula. Vamos acordar, gente! Chama a família aí, chama o povo para estudar, gente! Acordar! Vamos acordar! Vai cantando aí, mulherada! Que lá no pico. Opa! Vamos estudar, meninada! O que importa agora é a alegria! Sextou! Sextou, sextou! Vamos embora! Vamos estudar um pouquinho! É. Uma cama de pele e acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, acordo no banhada. Toda criança me baguala. Eu me criei lá do Bagual. Eita, nossa! Bom, na verdade o professor não é tão gaúcho assim, mas ama a cultura gaúcha, ama o povo gaúcho, ama essa história bonita que tem de conquista, de luta, né? Para manter a sua tradição, que não é fácil em meio a tantas mudanças que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E como nós vamos falar de formas de saber, tá? A nossa aula hoje fala sobre formas de saber. E aí, quando a gente fala de formas de saber, nós chegamos à conclusão que essa condição cultural é uma forma de saber. Vejam só, como é que, por exemplo, é impressionante. Alguns cristãos, né, lá antigos, chegaram no Brasil e quiseram colocar para os índios, a condição, por exemplo, do cristianismo. E conta-se uma história que não tem muito tempo isso, em que alguns missionários cristãos chegaram e começaram a convencer, falar com os índios e tal. E tinha uma tribo específica, que causou, inclusive, um rebuliço em relação à condição cultural. Por quê? Porque o cara dizia que, por exemplo, há essa condição da monogamia. O que é monogamia, pessoal? Valendo o lanche na hora do intervalo. Daqui a pouquinho. Valendo o lanche na hora do intervalo. Vou pagar o lanche na hora do intervalo. Vamos? Quem vai cooperar aí? O que é monogamia? Pode me ajudar aí? Quem pode me ajudar? Bora? A Luísa está aqui tentando entrar no... Monogamia é a condição de ter uma só esposa, o que a nossa cultura diz. Né? A cultura, em sua maioria, diz sobre monogamia. Né? A condição de ter uma esposa só. E aquela tribo, os índios, eles tinham várias esposas. Tem algumas culturas no mundo que diz que você pode ter quantas esposas você conseguir tratar, você conseguir ser o mantenedor. Então, mas isso é cultura de lá. Tá? Isso é cultura de lá. E aí, quando os missionários chegaram, falaram que só podia ter uma esposa. E aí, o índio queria, o que eu vou fazer? Só pode ter uma esposa. A história diz que o índio, inclusive, matou as demais. Você vê, para ter uma esposa só. Então, essa questão cultural, a ciência explica que nós precisamos ter conhecimento, formas de saber. O missionário tinha que ter estudado uma forma, uma ciência de como ensinar aqueles índios a respeito disso. Mas ele não teve ciência, forma de saber. Forma de saber. Então, ciência. Como é que você muda a cultura das pessoas do dia para a noite? Não. Forma de saber. Você precisa conhecer para que você possa mudar. Então, vamos lá. O que nos interessa 100% hoje é sobre as formas de saber. Como eu sei das coisas. Como eu chego à conclusão de que tenho o conhecimento nas mãos. Vamos lá? Quero compartilhar com vocês aqui, inclusive, a própria apostila de vocês, qual vocês acabaram, inclusive, de dar uma olhada aí, página 13, né? Formas de saber, quem já leu,
legal. Quem não leu, nós vamos trazer aqui todos os detalhes para que a gente possa dar continuidade à nossa aula. Vamos lá. Alguma coisa errada aqui na nossa apostila? Tem sim. O professor pegou, parece que do 8º ano. Pera aí, pessoal. Opa, 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 opa. 7º ano. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo? Legal? Sim. 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 Que bom. Tá abrindo, eu estou colocando o 7º ano aqui, tá abrindo o 8º. Acho que eu abri o 8º ontem. Falei, tem alguma coisa errada aqui nas apostilas, é? 8º ano, tá doido, é? Ramo positivo, abre aí, abre aí. Se não abrir, vai ser apostila mesmo. Só vou sair do app, já vou voltar aqui, tá, pessoal? Só para... Eu quero compartilhar com vocês e destacar algumas coisas dentro... destacar algumas coisas dentro da própria apostila com vocês, tá? São tantas senhas que o professor até esquece. Agora eu acho que abriu 100%. Vamos lá. Página 13, então, da nossa apostila, é onde eu deixei para que vocês pudessem fazer uma leitura inicial. E nós estamos, de certa forma, falando desde a nossa primeira aula, nesse segundo bimestre, com esse tema, descobrir o que sabemos. O que realmente a gente sabe? A ciência, ela pode mudar? Será que a ciência pode afirmar alguma coisa em algum tempo e depois afirmar outra coisa em algum outro tempo? Vocês já ouviram a ciência mudar? Hein, pessoal? Vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido ou não? Não. Não? Ó, por exemplo, nós tivemos algumas situações aí falando a respeito da cloroquina. Vocês viram isso, não viram? Tá? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Alguns afirmavam que valia e outros afirmavam que não valia. Alguns cientistas defendiam que a hidroxicloroquina era um remédio excelente e outros disseram que não. Então, como é que é a forma correta da gente saber se isso é bom ou não? Saber se isso o que é que está por trás de verdade desse medicamento? Ele é efetivo ou não? A pesquisa. E é isso que nós vamos falar agora. Então, veja, olha só. As sereias que nós falamos na nossa última aula, as sereias, elas eram verdadeiras ou não? Hã? Não. Não. Elas tinham a conotação só de trazer algum tipo de fábula, algum tipo de conto, inclusive para dar uma segurada, né, nas pessoas que queriam ficar expandindo, crescendo, buscando novos territórios. Então, veja, lá na apostila de vocês, na página 13, as sereias fazem parte de um universo de seres fabulosos que povoam causos e lendas e mitos. Essas histórias inacreditáveis falam de seres e acontecimentos fantásticos ou sobrenaturais, o que nos torna fascinante perto das pessoas. Né? Imagina, né? O Daniel pescando lá no rio Atibaia, daqui a pouco aparece uma sereia. Mamãe. Tá eu e vocês com a lancha lá de, sei lá, 70 e tantos pés, passeando no rio Paraná. Aí, daqui a pouco, o que acontece? Aparece uma sereia lá.
Ou aparece uma sereia alada, igual aquelas umas que nós contamos na aula passada, que era da mitologia grega, voando. Está passando num corredor lá no canal do rio, aí aparece aquelas sereias todas gritando para nós. Né? Então, seres fabulosos, fantásticos, sobrenaturais que foram contados, né? Trazendo aí uma condição fascinante a todos nós. Então, veja só. Afinal, muitas se sentem atraídas pelo que é inesperado. As pessoas gostam dessa coisa fantasiosa. As pessoas, elas preferem as coisas fantasiosas do que o que é realidade de verdade. Porque a realidade, às vezes, dói, a realidade ofende, às vezes, as pessoas. Né? Então, as pessoas gostam de viver nesse mundinho de fadas aí, nesse mundinho de conto de fadas. Tá? Então, vamos lá. A fim de se sentirem confiantes e seguras quanto ao sentido da vida. Então, as pessoas, elas preferem, às vezes, os contos de fadas para que elas possam se sentir seguras. Tá? Então, vamos lá. Baseando seus atos e escolhas. Tudo na ficção. Por isso, a verdade é considerada um valor, olha só aqui, ó, por isso a verdade é considerada um valor essencial pelos mais diversos povos e culturas. O que é verdade, né? O que é verdade de verdade? Por exemplo, sobre esses contos, e aí fatos, né? Fábulas. Minha afinada avó contava que ela tinha um compadre, um cara que era muito amigo da família, e que ele era lobisomem. E aí a gente ficava todo mundo impressionado com aquilo. E ela contava e dava fatos que chegavam à nossa realidade. Por exemplo, tinha uma porta, numa cozinha que ela tinha fora de casa, onde ela tinha um fogãozão a lenha, uma big de uma mesa, onde todos os filhos se assentavam ali, dia de sábado, para comer todo mundo junto, e aquele fogãozão a lenha, ela colocava as coisas dela, me lembro que tinha uma pia enorme, onde ela colocava todas as panelas expostas, assim, e ela contava. E nessa cozinha tinha uma porta que tinha tramela. Quem conhece o que é tramela? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Oi. 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 Quem conhece o que é Hello, hello. tramela? Tá dormindo aí, né? Quem conhece o que é tramela? Maria Júlia, você sabe o que é tramela? Eu não. Não? Anelise? Daniel? Não. Luísa, você sabe o que é tramela, Luísa? Quem mais está aí com a gente? As duas Luísa, tem duas Luísa. Gustavo, sabe o que é tramela? Sei não. Não? Luísa Varoto. Ana Carolina. Tramela é um pedaço de madeira, tá? É um pedacinho de madeira que é colocado atrás da porta, ou melhor, nesse batente da porta para ser a fechadura. É como se fosse um pedaço de madeira igual a esse celular, pregado ali na beira da porta. Então, quando você fecha a porta aqui, você faz isso Mandei atrás. no chat. Então, ó, você faz isso aqui, ó. Então, a tramela, ela fica no batente da porta. Quando você bati a porta, coloquei a tramela atrás. E a minha avó contava que tinha um buraco onde as pessoas podiam enfiar a mão por fora e abrir aquela tramela. E ela dizia que o cunhado, esse compadre dela aí, ele virava lobisomem. E ele ia comer tudo aquilo que tinha naquela cozinha que ficava fora de casa. E um belo dia, o esposo dela ficou com um facão na mão. E quando o compadre colocou aquela mão peluda do lobisomem para o lado de dentro, ele cortou os dedos dele. E diz a fábula que quando você tira sangue do lobisomem, ele vira homem novamente. Tá? Depois do outro dia, esse compadre apareceu com a mão toda enfaixada na roça, trabalhava com eles na mesma fazenda. Tá? Então, veja,
essa fábula, esse conto, fazia parte das nossas vidas. E a gente ficava ali. E aí, quando ela dava essa veracidade de que no outro dia o cara estava com eles lá na roça, nós ficávamos assim, impressionados. Mas o que realmente existe? Qual é a forma da gente saber se isso tem verdade ou não? Lobisomem existe, pessoal? Não. Pronto. Não. Né? São fábulas, contos que trouxeram para nós. Sendo assim, notamos que o desejo de saber, conhecer a verdade, faz parte dos seres humanos. O ser humano é bicho curioso. Quando vocês são crianças, vocês perguntam sobre tudo. Vocês ficam avaliando, analisando tudo. Né? E por que as crianças colocam as coisas na boca, pessoal? Porque ela não sabe diferenciar as coisas. Não sabe diferenciar. Então, o que ela faz? Ela coloca na boca porque é a parte mais sensível daquela fase. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A criança não sabe distinguir o que é mal, o que é bom. E aí ela coloca tudo na boca. Fase de conhecimento. Essa curiosidade a gente carrega para nós. Tá? Então, foi esse desejo, olha só, esse desejo de conhecer que moveu as pessoas a elaborar perguntas sobre o mundo, o tempo, o espaço, a liberdade, o bem, a justiça e assim por diante. Foi também esse desejo que abriu os caminhos para responder tantas perguntas. Então, foi por isso que foram criados alguns mitos para explicar algumas situações. Mas a fase do mito passou. Por quê? Porque ela era de muita ficção. Né? A fase do mito era algo que realmente não tinha uma condição concreta. Tanto é que ela era baseada nas religiões e na arte. Por exemplo, quando lá eu e o Daniel, né, é o único homem que está aqui assistindo a live ao vivo, a aula ao vivo hoje, então eu e o Daniel, nós arrumamos uma tretinha, uma treta. Discutimos sobre qualquer coisa. Daniel, você está aí? Você está bravo hoje ou não? Ele voltou dormindo. Daniel! Acho que você confundiu eu com o Daniel. Você, Marcelo. Eu achei que era o Daniel. Desculpa, tá? É que você tá com o ato da tua mãe, né? Então, olha só. Eu e o Marcelo tivemos uma treta. Aí, eu e o Marcelo, nós vamos pro soco lá. De repente acontece. Dá um trovão enorme. Ontem, estava dando vários raios aqui na cidade. Não sei se vocês viram. Aí por volta das 5h30, 6 horas, vai raio um atrás do outro, assim, ó, pesado. Só que eu não escutei trovões. Então, tá eu e o Marcelo no soco. Daqui a pouco, dá um trovão enorme. E aí, as pessoas iam dizer, tá vendo aí, Heber? Tá vendo, Marcelo? Deus está dizendo para vocês não continuarem com essa treta aí, com essa briga. Então, eu e o Marcelo, nós parávamos com isso. Então, mas de onde se deu isso, professor? Bom, se deu porque da necessidade das pessoas precisarem, de certa forma, conscientizar o Heber e o Marcelo para que tivéssemos bom relacionamento e, de certa forma, eles explicavam que nós precisávamos desse bom relacionamento baseado na religião. Então, eles falavam que Deus estava bravo, mandando aquele trovão para aquele momento, para que eu e Marcelo parássemos com a nossa discussão. Explicações pela mitologia, pelas divindades. Né? Então, olha só, as pessoas buscavam acreditar e citar os caminhos das religiões e da arte. Tá? Então, as coisas elas eram explicadas pela religião e pela arte. Passou esse tempo do mito. Então, hoje, a gente tem um conhecimento mais efetivo. Não é qualquer coisa que conta para você que você acredita. É mula sem cabeça, a loura da Matão, tal. Você não acredita por quê? Porque você hoje tem conhecimento científico. Você sabe que para comprovar as coisas, nós precisamos de conhecimento científico. E a ciência
Até mesmo a ciência pode reconhecer algo hoje, como disse no início da nossa conversa, como efetivo, como verdadeiro, como legal, e amanhã ela reconhecer de uma outra forma. Né? Por exemplo, como é que... Olha só, então vamos só para a gente finalizar aqui. Ó, por que o homem, então, professor, passou dessa fase do mito, passou dessa fase do mito para a fase da ciência? A fase do mito já não explicava mais. Né? O homem queria algo mais profundo. Então surgiu a filosofia, com todos os seus questionamentos. Qual é o maior combustível da filosofia, pessoal? Qual é o combustível da filosofia? A dúvida. A dúvida, o questionamento. O que é que move o mundo? A resposta ou a pergunta? A pergunta. Pronto. Então, imaginem só comigo. Essas perguntas todas. Mas será que tem sereia alada que fica voando por aí? Será que isso aí não é uma fábula? Ou algo que as pessoas criaram para que pudesse, de certa forma, estar amedrontando os outros para não conquistar outros territórios? As pessoas começaram a colocar ponto de interrogação. Mas será que foi Deus mesmo que mandou o trovão para que o Heber e o Marcelo pudessem parar com aquela treta? As pessoas começaram a colocar perguntas. E aí onde surgiu a filosofia. E a filosofia traz um significado sensacional para a vida das pessoas, porque ela já traz de cara, de imediato, os 4 principais elementos de onde surgiram as demais outras coisas. Quem sabe quais são os 4 elementos? Fogo, ar, terra. Terra e água. Isso aí. Então, fogo, ar, terra e água. Você imagina só, desses elementos surgiram todos os demais. E você sabia que a filosofia, o seu primeiro filósofo ele é contado como o primeiro filósofo. A partir do primeiro ano do ensino médio, vocês vão ter acesso com mais propriedade a Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo da história. E esse cara, ele dizia que as demais coisas originam-se de uma só, que é a água. E veja, se ele não tinha, de certa forma, bastante razão. Por quê? O seu organismo é quantos por cento de água? Oi. Não sei. Vocês estudaram corpo humano, aprenderam sobre isso ainda? Mas vou dizer, estando em perfeita saúde, assim como vocês estão, uma faixa de 80% de água. Acredita? Em torno de 80% de água. Se baixar dos 70%, tem algum probleminha de saúde. Tá? Então, nós temos, de certa forma, razão em relação a isso aí. Então, o homem passou da fase da fábula, do conto, da fase da divindade, das religiões e da arte, e passou para algo mais profundo, que é a filosofia, que é a mola que, de certa forma, acessa as demais. Então, vamos lá. Os primeiros filósofos eram considerados, olha aqui, eles eram considerados filósofos da natureza, porque a investigação na natureza, aprofundavam na natureza, ok? Isso porque eles acreditavam que as respostas para suas perguntas estariam na natureza, bastando observá-las, compreendê-las, para então conhecer e descrever. No bimestre passado, nós trouxemos alguns nomes importantes. E eles faziam o quê? A classificação do quê? Quem foi o principal filósofo que escreveu sobre a natureza? Classificou, inclusive, os mamíferos, os vertebrados, invertebrados, lá trouxe lá os conhecimentos sobre a natureza com bastante profundidade. Quem lembra o nome? Valendo o lanche na hora do intervalo. Eu vou pagar o lanche na hora do intervalo, vai? Quem foi o cara do bimestre passado que nós falamos? Sócrates. Albert Einstein. Quem? Albert Einstein.
Oh, esse não é. Era Então, Dos Jacques primeiros. Rousseau? Não. É... Aristóteles? Jacques Bossuet. Quem falou Aristóteles? Eu, Nelise. Aristóteles. Lembra que ele sentava no alto das montanhas e ficava avaliando, analisando o comportamento dos animais? Ele chegou a classificar quais eram mamíferos e quais não eram? Tá? Então, veja, os nossos filósofos, eles acreditavam que da natureza eles podiam tirar todo esse conhecimento. Alguns deles atribuíram a origem de tudo o que existe a um ou mais dos 4 elementos. Então, aqui, ó. Desse modo, as perguntas, os diálogos, os raciocínios rigorosos dos primeiros filósofos promoveram descobertas surpreendentes para a realidade que nos cerca. Grandes disciplinas foram, de certa forma, deram start, iniciaram a caminhada naquela época. A da natureza, geografia, geologia, zootecnia, zoologia. Então, daquela época, as pessoas, os nossos filósofos já trouxeram esse conhecimento. Tá? Então, as perguntas, os diálogos e os raciocínios promoveram descobertas surpreendentes sobre a realidade que nos cerca. Mesmo assim, nem todos se contentaram em buscar a verdade apenas no pensamento. Houve quem desejasse provas mais objetivas dessa veracidade. Então, como é que os filósofos faziam? Vamos à pesquisa, vamos buscar fazer, aprofundar isso. Tá? Os filósofos foram aprofundar as pesquisas. Por isso, o desenvolvimento das investigações da tecnologia no decorrer dos séculos ampliou as esperanças de se alcançar a verdade. Então, olha só. A partir de então, começaram as investigações. Eu vou trazer para vocês a história de uma garota que, na idade de vocês, ali para os 10 a 12 anos, ela perdeu a mãe com câncer e ela decidiu que ela seria uma cientista. E essa moça, com 20 anos, ela descobriu algo sensacional. 7 para 8 anos depois de pesquisa, ela descobriu algo sensacional, que cura um problema em que as mulheres têm em relação a um fungo. Ali há de certa forma, um micro-organismo que não é fora da naturalidade. Ela descobriu a cura para isso. Foi premiada a nível mundial. Então, por quê? Surgiu nela o desejo de aprofundar e buscar. As ciências modernas nos dão essa garantia hoje de trazer algo mais concreto para nós. Algo que é profundo e, de certa forma, comprovado. Tá? A ciência pode mudar, professor? Pode. A ciência hoje ela pode, de certa forma, estar de um jeito que pode mudar. Por exemplo, vou dizer para vocês, há um tempo atrás, o pessoal usava, e até hoje usam, um contraste na veia para fazer exames. Tá? Vou fazer um exame das veias da minha cabeça. Então, é colocado um contraste, como se fosse uma tinta no sangue, para que o médico possa ver se as veias os vasos sanguíneos da minha cabeça estejam 100%, ou de algum órgão. Tá? Então, é chamado contraste. Tinha um contraste que era usado em larga escala, quer dizer, em bastante quantidade. E chegou um momento em que a ciência teve que recolher esse contraste. Por quê? Porque colocava o contraste na veia das pessoas e começou a matar as pessoas. Tá? Então, mas professor, a ciência não tinha pesquisado que não matava? Tinha pesquisado que não matava. Mas, às vezes, o organismo tem resistência àquilo. Quer dizer, foi pensado em um outro medicamento, outro contraste para colocar na veia. A ciência pode errar, professor? Pode. Pode. Mesmo aprofundada? Mesmo aprofundada. Mesmo aprofundada. Por exemplo, eu trabalhei com farmácia durante 8 anos. Teve uma época que fui fazer umas provas e precisava estudar bastante.
Então, o que eu queria? Eu queria dormir no período ali entre 6 e meia-noite e estudar na madrugada. E aí um amigo falou, você toma esse remédio. Eu tomei o remédio. Ao invés de eu dormir, eu fiquei desperto a noite inteira. Não dormi foi coisa nenhuma. Então, quer dizer, a ciência, às vezes, erra por causa do organismo. Às vezes, o organismo é diferente. Então, estou falando de medicamentos, mas tem outras coisas. Comportamentos. Eu não falei de um comportamento aqui que o missionário lá, cristão, tinha que ter se preparado, buscado na ciência, como pudesse abordar aquele índio, aquele cara que vivia na floresta, que tinha um monte de mulheres lá. Ele errou na forma de abordagem. Não foi isso? Ele errou na forma de abordagem. E deu aquela catástrofe. Então, pessoal, por isso, o desenvolvimento das investigações da tecnologia através dos séculos ampliou as esperanças de alcançar a verdade. Muitos falaram que a cloroquina não valia nada para a Covid. Hoje ela já é provada. O Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil está usando um remedinho simples que vende na farmácia. Fez o teste já em 450 pessoas. Faltam só 50 para dar efetividade ao remédio. Dizer, esse remédio aqui também combate a Covid. Então, por quê? Precisa da precisa da do que precisa? Da Está todo mundo dormindo. Ah, meu Deus. Perspectiva. Do quê? Perspectiva. Pesquisa. Aprofundar. A filosofia colocou perguntas para que você pudesse aprofundar, buscar a verdade. Ok? Então, diante desses fatos, é possível afirmar que os diversos caminhos trilhados na busca do saber e da verdade resultaram em conhecimentos que a humanidade transmite de geração para geração. Por outro lado, podemos questionar o que é possível saber? O que é possível saber de verdade, professor? Se existe erro até mesmo na ciência. Professor, falta 1 minuto para cair a aula. Ah, não, fica tranquilo, nós estamos acabando. Então, veja, nós podemos aprofundar, e aí a gente vai ter a verdade. A verdade, ela pode ser verdade hoje e ela pode ser melhorada. Tá bom? Então, quais os caminhos que devemos seguir em busca da verdade mesmo? Como podemos provar que o nosso conhecimento é verdadeiro? Através da ciência. Buscar na ciência. Ok? Beleza? Vou fazer um vídeo rapidinho aqui após esse para explicar a atividade que quero da próxima página. Um beijo no coração de vocês. Formas de saber. Busquem as formas de saber. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Querendo ele. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau.